Eu converso com a terapeuta holística Sueli Lopes Fernandes sobre o significado da dor. Mas antes quero falar para vocês da Escola Santista de Astrologia, que no dia 18 de março promove a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 19 de março, o curso Linguagem do Corpo com a Cristina Cairo e ainda curso básico Interpretação e Previsões. Toda quarta e sexta-feira você tem atendimento de tarô com hora marcada e atendimento de mapa astrológico e previsões. Também pode consultar palestras para empresas. A Escola Santista de Astrologia fica na rua Goitacazes, número 8 Altos, e o telefone é 3284-9714. Sueli, nós estamos falando do significado da dor, a forma como nós encaramos a dor faz diferença? Muita. Na verdade, o fato em si não é tão importante quanto a maneira como nós encaramos o fato, seja ele qual for. Mas há três tipos de sofredores: os revoltados, os resignados e os regenerados. Os revoltados são aqueles que só se identificam com o aqui e agora. Eles são imediatistas. Então, eles só veem o presente e são identificados com a vida material. Então, quando eles sofrem, eles se acham vítimas e injustiçados. E eles se revoltam contra isso. E quando eles se revoltam, eles podem abraçar comportamentos extremamente patológicos, fugas através do alcoolismo, da droga, ou então eles entram em processos de grande depressão, eles se voltam só para si mesmos, como se eles estivessem aprisionados em si mesmos. Nessa altura, quanto mais revoltados, mais eles sofrem. Então, eles aumentam ainda mais o processo educativo da dor ou de resgate por conta da revolta. Os resignados, eles já estão numa situação melhor. Eles aceitam a dor. Eles se conformam de passar pela dor, mas eles ficam amargurados, eles perdem a luz pela vida, o brilho dos olhos, o contentamento pela vida, eles vão levando apenas. Mas existem os regenerados. Os regenerados são raros. São aqueles que utilizam a dor como um trampolim para eles alcançarem um estágio de consciência muito mais amplo. E eles se tornam exemplos para a família, para os amigos, para a sociedade. São aquelas pessoas que, embora sofrendo, que embora atravessando verdadeiros martírios, elas conseguem manter a sua firmeza interior. Esses não são imediatistas e nem se identificam com aqui e agora ou só com o próprio corpo. Eles começam a entrar de posse da sua essência espiritual, da sua verdade íntima, percebendo que eles são muito mais do que aquilo que está acontecendo e que os está limitando. Esses seriam espíritos Esses são espíritos vencedores, vitoriosos, né? Eu tive a oportunidade de hospedar em meu lar o Jerônimo Mendonça, que eu já te contei sobre ele, e ele me deu esse exemplo quando eu perguntei para ele o que ele pediria para Deus. E ele pediu só para virar de lado, porque ele era tetraplégico e cego, né? Então a gente vira de lado, a gente corre, a gente sobe escada. Mas não dá valor, não é? Não dá valor. Agora vamos falar um pouquinho das provas coletivas. Como explicar isso? Então, as provas coletivas são resgates que acabam atraindo para aquele núcleo de ocorrência espíritos na mesma frequência. O universo inteiro, ele é de ordem e de leis. O universo tem uma energia que permeia tudo, todos os ambientes, todos os locais, e nós temos também a nossa própria energia. Então nós, pela nossa sintonia, nós somos muitas vezes atraídos para determinados setores da vida, lugares, regiões e também para certas ocorrências que vão reunir grupos. Quando nós olhamos somente a vida física, o corpo, nós ficamos assim, numa sensação de profunda angústia e insegurança diante desses desastres coletivos. Por isso que nós nunca podemos perder de vista que o corpo é apenas um instrumento de manifestação, que nós podemos perder esse corpo, mas a nossa individualidade permanece íntegra.
E às vezes uma situação como essa nos coloca na espiritualidade em regiões extremamente iluminadas, elevadas, que nós às vezes pedimos para alcançar e precisávamos passar por aquela situação purgatorial, purificadora, para estarmos nessa situação. É que o nosso foco é sempre aqui. Sim. Nós temos uma dificuldade de ter o foco fora daqui. Então, nós ficamos em desespero. Então, mas os desastres coletivos também fazem com que a solidariedade humana surja e se manifeste. Agora, Deus não poderia empregar outros meios que não esses flagelos que destroem tanto? Mas Ele emprega todos os dias, né? A vida fala os idiomas do amor, o homem não atende. Fala o idioma da razão, o homem não atende. Aí a vida fala o idioma da dor. E o homem atende, porque a dor é um processo que faz com que nós nos movamos, nos movimentemos. Diz Maria Dolores que se não houvesse o sofrimento, nós ainda seríamos quase feras. Porque sem a dor não haveria evolução, sem dificuldade e desafio não há crescimento nem da inteligência e nem da nossa espiritualidade. Você acha que a morte de pessoas queridas é uma das maiores dores? Olha, Mônica, quero crer que sim, porque a nossa percepção da vida espiritual é quase nula. O corpo é um abafador dos sentidos espirituais e é assim que tem que ser, porque nós precisamos estar focados nesse educandário. Então, quando parte uma pessoa que nós amamos, principalmente a chamada morte prematura, que atinge a criança, o jovem, aquele que estava cheio de vigor, e deixa os nossos idosos, às vezes, num leito de muitos anos, não é verdade? Então, a nossa compreensão diante dessas mortes, ela é quase nula. Nós questionamos a misericórdia de Deus nessas horas. E muitas pessoas, elas perdem aquela fé. Eu acho que a fé verdadeira ninguém perde, mas elas dizem ter perdido a fé diante dessa dor. E você acha que a incredulidade, o ateísmo são provações? Não. São livre-arbítrio? São livre-arbítrio, mas eu quero crer que ateísmo e incredulidade totais não existem, porque lá no fundo do nosso ser há algo que nos fala de transcendência. É que no nosso progresso aqui ainda relativo do planeta, o intelecto, ele parece ter suplantado o espírito. Parece, porque nós ainda estamos numa era do ego humano. Então a inteligência humana, o intelecto humano, parece que ele suplantou, mas é na hora do sofrimento e na hora da dor que o homem começa a meditar sobre algo que está acima dele e que ele não tem controle. Agora, como aceitar o sofrimento que atinge as pessoas que são boas, são justas, inocentes, enfim? Uma vez eu fui convidada a dar um passe num senhor que tinha feito uma cirurgia e ficado cego. E quando eu cheguei lá, ele me questionou: Sueli, tem tanto criminoso por aí que enxerga. Por que eu, que nunca fiz mal para ninguém, que sempre trabalhei a minha vida inteira, por que eu perdi a visão? Então são questionamentos naturais, porque nós precisamos de respostas. E nós queremos que essas respostas, elas sejam, atendam à lógica do nosso aqui e agora. Sim. Então, se nós formos pensar assim, realmente diante de um inocente, de uma pessoa justa, e nos parece que a dor que atinge aquela pessoa é um absurdo. A dor tem um aspecto, assim, de complexidade. Mas se nós percebermos que ela tem um processo que está retirando daquele ser algo que é muito maior do que a visão material, a gente vai compreender que injusto seria que o justo se tornasse injusto por causa disso. Vamos falar mais já já. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular.